Incluir com Ananice, a gente vai seguir. Bora incluir com Ananice, a gente vai seguir. Olá, começamos hoje mais um Papo Nice. Eu tenho aqui do meu lado Eliana Pintor, que é mestre em psicologia e também interlocutora da saúde do trabalhador aqui no Grande ABC. Aqui, Dulce Xavier, um dos nomes que discute política para as mulheres aqui da nossa região do ABC e representa a Frente Regional de Combate à Violência contra as Mulheres. Ali do meu lado também, Cibele Vieira, que é secretária da Juventude da CUT São Paulo e diretora da FUP, Federação Única dos Petroleiros aqui do nosso país. E hoje o nosso tema é Mulheres e Saúde. Estamos no mês de outubro, chamado aí, muito conhecido como Outubro Rosa, um mês que traz mais a visibilidade no debate, na discussão, em relação à prevenção do câncer de mama. No Brasil e no mundo, o câncer de mama é o maior causador de morte nas mulheres, né? Entre os cânceres, é bom ressaltar, né? Entre os cânceres é o maior causador de morte nas mulheres. No entanto, tem outros fatores que impactam a vida e a saúde das mulheres, principalmente as mulheres trabalhadoras. E quando eu falo das mulheres trabalhadoras, não é só as mulheres que estão no mundo do trabalho, mas falando de trabalho na sua amplitude. E para a gente fazer esse debate, a gente tem aqui mulheres aqui de vários setores, de várias áreas da nossa sociedade. E importante, Eliana, Dulce e Cibele, nós estamos aqui no mês de outubro, nesse debate que está mais voltado para o câncer de mama, mas é importante a gente discutir a questão do trabalho. Nesse mês, ele também influencia a saúde da mulher? Com certeza, eu acho que assim, a questão do trabalho, ela é muito negligenciada, né? Todo mundo trabalha, o trabalho tem uma centralidade na vida das pessoas, as pessoas ficam cerca de 10, 12 horas ou mais em função do trabalho, e com a mulher não é diferente, né? A mulher não trabalha só no ambiente de trabalho, ela trabalha em casa, né? Ela tem a dupla jornada ou a tripla quando ela estuda, e isso não é pensado em termos da sua saúde, né? Da possibilidade dela aguentar uma carga tão grande de trabalho. E mesmo como que é esse ambiente de trabalho? Que coisas nocivas que tem lá que podem ser deletérias para a saúde, né? Então acho que esse é um desafio de levar o profissional de saúde, seja o médico, né? Seja a enfermeira, seja o psicólogo, seja quem for, a perguntar para a pessoa aonde ela trabalha, o que ela faz e como que é o trabalho dela, né? Então a gente sabe que tem muitos tipos de câncer que são advindos de produtos químicos, né? As cabeleireiras são muito sujeitas a câncer de bexiga, de mama e outros tipos de câncer. Então essas coisas todas são negligenciadas, né? Ninguém pergunta, ninguém vê, e aí é difícil fazer prevenção, é difícil cuidar da saúde da mulher dessa maneira, né? Falando em prevenção, Dulce, tem muita, não propaganda não, mas campanhas, principalmente nesse período, voltado para as mulheres, para poder ir fazer os exames preventivos, né? Tanto relacionado aos cânceres, desenvolvido por meio da atividade profissional, mas acaba restringindo muito nesse período a saúde da mulher, mas isolando os outros fatores, né? Então tem muitas campanhas para as mulheres em fazer o exame mamografia, fazer o exame do colo do útero, mas muitas vezes a campanha não está associada com a acessibilidade ao serviço. Como que você vê isso? Esse é um dos grandes problemas das campanhas, né? Dos mutirões que se
se restringe a um mês uma ação mais efetiva voltada para a prevenção do câncer de mama, no caso do Outubro Rosa. Porque a campanha facilita um pouco o acesso, mas depois facilita o acesso ao exame, mas depois dificulta o acesso da mulher ao tratamento e até ao diagnóstico. Então, muitas mulheres reclamam que vão nesses postos, nessas ocasiões, fazer um exame e depois se perde o exame, não tem acesso ao médico para fazer o tratamento, demora o tratamento. E o que o movimento de mulheres luta a vida inteira é que o Estado tenha políticas públicas efetivas durante os 12 meses do ano, né, para que atenda as mulheres, para que desenvolva políticas preventivas, educativas, que estimule o acesso da população, né, a uma saúde preventiva, né, inclusive com medidas, por exemplo, referentes à mudança de hábitos sobre alimentação, sobre exercício físico, que tudo isso vai entrar na prevenção de vários tipos de câncer. Agora, nós estamos vivendo uma situação muito difícil no nosso país, com o congelamento do orçamento da saúde, e nos últimos 2 anos nós já percebemos o aumento da mortalidade materna e o aumento da mortalidade infantil. Isso é uma decorrência direta do corte de orçamento, do congelamento de orçamento na saúde. E aí, quando a gente tem um Outubro Rosa que estimula as pessoas a fazerem os exames, a gente se pergunta qual será a efetividade da resposta da saúde pública para essas pessoas que procuraram fazer os seus exames nesse mês de Outubro Rosa. É muito importante fazer os exames, agora é muito importante cobrar da política pública, do Estado, do município, que realmente acolha essas mulheres que estão fazendo esses exames e também que a população tenha também consciência de cobrar outras áreas da saúde pública para a gente conseguir evitar, por exemplo, a morte materna, evitar outros tipos de problemas como câncer de colo de útero e outras ocorrências na saúde que estão se agravando pelo congelamento do orçamento. Vamos inserir a Cibele aí na discussão, né? A Cibele que é do ramo petroleiro, atua no movimento sindical, e a gente entrou aqui no debate de congelamento de gasto, de reformas. Como você está vendo isso, Cibele? Eu vejo, quando a gente fala da saúde da mulher, primeiro assim, quando a gente fala de saúde do trabalhador e prevenção também, acidente, na questão de segurança, por exemplo, tem muito empresário e muito gestor, inclusive atual das empresas estatais também, né? Depende de quem está lá, que olha isso como um custo, né? Olha, e parecido um pouco com o que a gente vê acontecer nos serviços públicos, a gente vê acontecer dentro das empresas, porque se o Estado não dá sinais de que aquilo é um valor para ele, não são os empresários que vão dar. Então a gente percebe que toda vez que a gente traz esses temas, a gente tem que estar sempre em cima, sempre fiscalizando e sempre acompanhando. No caso da saúde da mulher, a gente está vendo aí no debate que está acontecendo atualmente na sociedade, uma visão que coloca vários empecilhos para a contratação de mulher. E quando a gente coloca a saúde da mulher trabalhadora, por exemplo, no caso da Petrobras, que trabalha com agentes químicos, era comum, ou em regimes especiais, plataforma, né, que daí fica embarcada 14, 21 dias, tinha noturno, que vai para, né, o pessoal que vai para a área mesmo, que vai lá lidar com uma refinaria, tem que virar uma válvula, tem que fazer um trabalho mais esforço, e num regime que às vezes você vai estar um dia de manhã, outro dia à tarde, outro dia à noite, você não tem sempre o mesmo período na escala, era comum achar que esse espaço não era para mulheres. Certo. E daí isso envolve várias coisas. Primeiro, tem a própria questão da vida social das mulheres, que às vezes uma mãe, como vai trabalhar em turno?
né? Isso coloca um dificultador a mais. Certo. E no caso, diretamente do que a gente está falando da saúde, foi há pouquíssimo tempo que a gente conquistou, inclusive, que a pessoa, a mulher lactante tenha o direito de optar se ela quer ficar em turno ou ir para o administrativo. Porque a gente já tinha durante a gravidez, só que tinha um problema no retorno. E, inclusive, o leite materno é uma das coisas que é mais fácil de ser contaminada pelo ambiente externo. Então não é só durante a gestação, é depois também durante o aleitamento. E daí você tem toda uma discussão sobre qual que período é isso, é 6 meses, é 1 ano, são 2 anos, enfim. Então, e daí, infelizmente, isso serve para alguns casos falarem que não querem empregar a mulher para a área. Né? Para quem acha que isso não acontece mais no século XXI, a gente está tendo um caso agora na maior refinaria do país, é a Replan, em Campinas, Paulina. Já denunciamos 2 vezes no nosso jornal do sindicato, estamos tentando resolver. Se não resolvermos, nós vamos ter que partir para o processo judicial. Foi aberto o processo de seleção, no caso, para terceirizadas da Petrobras, para soldadoras, para soldadores em geral. E no processo de entrevistas, foram mulheres levar o currículo, não foi nem aceito o currículo das mulheres, falando que o engenheiro não gosta de trabalhar com mulher na área. Tá? E daí falaram que tinha vaga para limpeza. Sem nenhum demérito com quem faz o serviço de limpeza. Mas o simbólico que tem por trás de um gesto desse, aconteceu isso agora. Tá? Quem quiser pode procurar no nosso site do Sindicato Unificado dos Petroleiros de São Paulo. Tem 2 matérias já denunciando isso. E a gente colocou, inclusive, para a Petrobras, que isso é contra a lei. E a Petrobras tem a obrigação de cobrar dos prestadores de serviço dela que cumpra a lei. Então não é só a terceirizada, é a própria Petrobras também. E daí a gente, porque tem gente também que olha assim, eu não posso interferir na outra empresa. Igual tem candidatos que falam, eu não posso interferir no empregador. Você pode, quando ele está cometendo um crime, você deve, inclusive a sua obrigação. E deixar de contratar a mulher simplesmente porque é mulher, é contra a lei. Então é obrigação. Pagar salário diferente porque é mulher, é contra a lei. Então é obrigação, é CLT. Então tem muita coisa que a gente vê que, em vez de tratar, de dar um ambiente externo que permita homens e mulheres trabalharem de forma saudável nele e continuar fazendo a sua vida social como um todo, né? Tem gente que simplesmente opta em excluir e falar, não quero ter que lidar com isso, sai daqui, não é para você. Você colocou um ponto importante aí. Às vezes as pessoas acham que isso não existe mais no Brasil, né? E isso existe, infelizmente ainda existe. Tem dados de pesquisa recente que as mulheres, para a ascensão profissional das mulheres é bem mais difícil, né? E é simplesmente por ser mulher. Em torno de 16% apenas as mulheres conseguem ascender profissionalmente. Somos a maioria na sociedade, tem mais percentual de estudo maior, mas infelizmente a discriminação, ainda o preconceito em relação às mulheres no mercado de trabalho ainda é muito forte, é muito forte. E Eliana, você que é psicóloga, trabalha nessa área, e esse relato que a Cibele trouxe, como que esse trabalho, como que esses fatores que ainda implicam na exclusão das mulheres influencia na saúde? Olha, ouvindo a Cibele falar, me vem uma coisa primeiro que é assim, a responsabilidade social das empresas, né? Porque tem uma coisa que vamos fazer uma campanha, o Outubro Rosa, para a mulher fazer prevenção. Qual a mulher que vai poder deixar o trabalho, né? Hoje tem um fenômeno chamado presenteísmo, que as mulheres rasgam, né? Os trabalhadores, de um modo geral, rasgam os seus atestados para não faltar, porque se falta, perde o emprego.
Então é bonito fazer a campanha, e veja que até o SUS se adapta a isso, porque faz campanha de sábado e domingo, que é para não interferir no trabalho. Então não é dado à mulher o direito de cuidar da sua saúde, né? Então é uma coisificação da pessoa humana em função do trabalho. Agora, isso impacta enormemente porque a mulher vai para o trabalho com tudo que ela é, com tudo que ela pensa, com tudo que ela tem de responsabilidade, tem a questão dos filhos e tem a questão do lar, né? Uma mulher administra o lar do trabalho, né? Você vê um homem preocupado se vai comprar mistura, se vai fazer a merenda da criança, né? Se a criança está doente, quem que vai ser chamado. Então, a mulher leva para dentro do ambiente de trabalho esse conflito de assim, ser tomada, absorvida pelo trabalho e não poder fazer outras coisas, que é cuidar de si, cuidar dos filhos, muitas vezes não poder faltar no trabalho, elas são perseguidas por faltar no trabalho para cuidar dos filhos, né? Então, são opressões diárias, né? Pela questão de ser mulher. Então, cuidar de si, cuidar dos filhos, né? Ir ao banheiro, a mulher precisa ir ao banheiro mais do que o homem, por questões biológicas, isso é controlado, né? Apesar de ser uma coisa já caracterizada como um assédio moral, mas existe. Alguém quiser complementar, fica à vontade, pode interferir na fala uma da outra aí. Eu acho que é interessante a gente lembrar que, por exemplo, o câncer de mama, ele tem uma probabilidade maior de se desenvolver em mulheres que não amamentam. Sim. Né? Mulheres que estão em ambientes poluídos, né? Então a poluição é um dos fatores que amplia a possibilidade de desenvolvimento do câncer de mama. Então tudo isso está ligado à questão do ambiente de trabalho e também a impossibilidade, por exemplo, de uma mulher amamentar a criança enquanto ela está no mercado de trabalho, né? Porque não tem espaço adequado para ela amamentar. Ela sofre, né? Tem situações, por exemplo, que as mulheres sofrem recriminação em público porque estão amamentando. Exato. Né? Então, assim, a gente tem uma sociedade completamente hipócrita que enaltece essa questão da maternidade como uma atribuição maravilhosa das mulheres, mas não cria as condições de fato para ela exercer a maternidade com saúde. E ainda cria situações que pode prejudicar a prevenção, por exemplo, né? ter um comportamento saudável e tal, e prevenir, um dos fatores que previne o câncer de mama é a mulher poder amamentar um período adequado segundo a medicina, né? Então a gente tem uma sociedade que a gente precisa discutir muito essa questão da hipocrisia e de como a gente exige o nosso direito de exercer a maternidade como uma função social que não beneficia só as mulheres, porque a maternidade vai criar trabalhadores para o mercado de trabalho, vai criar pessoas, cidadãos e cidadãs para pagar imposto para o Estado. Portanto, o Estado e todo o mercado de trabalho tem que ser responsabilizado nesse processo, né? Então acho que é uma reflexão interessante para a gente fazer. Do ponto de vista subjetivo que a Ananice estava comentando, eu acho que tem a questão do quanto a mulher se sente culpada também por ser uma mãe que amamentou menos, que cuidou menos. Eu tive relatos de mulheres que diziam isso, sabe? Quer dizer, eu estava dando atenção para os clientes na loja e meu filho estava doente em casa e eu não podia faltar do trabalho. Eu tinha uma meta enorme, né, de vendas para bater, 3 meses sem bater a meta era demitida e assim eu não podia cuidar, quer dizer, eu tinha que delegar os cuidados para minha mãe, fazer isso, etc. Então tem essa culpa também do papel feminino, porque também é atribuído só à mulher a responsabilidade pelos filhos, né? Então os homens não saem do trabalho para levar, raramente você vê um homem ser chamado no trabalho porque tem que levar o filho, porque a escola tá ligando, né? Agora nesses meus 29 anos de SUS eu assisti várias mulheres sendo chamadas, né, para ir à escola ver o que está acontecendo com o filho que está doente, né? Não, eu vou ouvindo, eu até pensei em uma coisa, por exemplo, né? Para doar sangue, a gente tem o dia de atestado. Exato. Tudo bem que, né, às vezes a pessoa não deve fazer esforço físico, né? Tem reações diversas conforme pessoa para pessoa. Mas para ter às vezes seria um incentivo mais eficiente também para conseguir fazer o exame, para conseguir acompanhar. A gente tem uma demanda também que quase nenhuma empresa, eu não lembro de alguma empresa
tenha de forma mais sistemática. Ora, por exemplo, a Petrobras mesmo, tem vezes que tem terceirizados que tem e a gente mesmo não tem, daí outras empresas não aceitam. Que é o quê? O atestado de acompanhamento. Sim. Quando você tem que levar, por exemplo, não só a questão da ausência, que atrapalha no alcance de metas, enfim, você tem também que não é aceito um atestado que você foi com o seu filho ao médico, né? filho ao médico. Então você leva falta, né? Você é descontado. E às vezes você não tem ninguém para levar junto. E tem muito essa questão de que é um dever só das mulheres, né? Agora... O PL, né? O 51, que trata sobre de dividir a licença maternidade com o pai, a mãe fica um período, o pai fica outro período. Você tem uma discussão de que se a gente conseguir... Eu lembro quando começou o coletivo de mulheres petroleiras nacional, foi em 2012. Pra você ver como é recente, né? Porque é uma categoria muito masculinizada, né? Os petroleiros. Então, nacionalmente, a gente se organiza, não tem tanto tempo. Mas foi bem na época que era Dilma presidenta e Graça presidente da Petrobras. Então, com 2 mulheres, a gente conseguiu ser recebida pela Graça. E uma coisa que a gente até conversando com ela era um pouco a questão da licença maternidade. Porque, inclusive isso, fala que não contrata mulher porque se ausenta mais. Ué, basta dividir o tempo que os 2 vão se ausentar igual, porque o filho é dos 2 igual. É verdade. Eu lembro de um fato, quando eu estava dentro da Panex, né, que eu trabalhadora da Panex, e tinha um colega de trabalho que a esposa dele deu à luz e estava em casa, aí ele falou para mim assim, olha, porque hoje se diz muito que acaba as avós cuidando dos netos, né, acaba passando um pouco a responsabilidade. Ele falou um negócio bem interessante, eu falei assim, olha, Lenice, a gente não tem o direito de ficar em casa e tem que chamar a sogra para cuidar. Porque não é assim, de repente, já está aumentando um pouco a visão dos homens em relação ao cuidado, à responsabilidade familiar, a responsabilidade com os filhos, né? Vamos dizer que é algo universal, mas já tem aí uma mudança geracional. Uma mudança geracional, mudança de cultura em relação a esse cuidado com a família, né? E a gente está falando aqui das doenças, né? Quais as principais doenças das mulheres relacionadas ao trabalho? Olha, a gente tem uma incidência muito grande. Desculpa, você que era do Sereste, fala aqui para os nossos internautas aqui o que é o Sereste. Eu acho que é interessante falar isso, porque é uma política de Estado. A gente estava falando sobre saúde, né? Como que eu não vou interferir na questão do direito, que é uma questão do empregador. Não é. A saúde é uma política de Estado, né? Ela tem que ser garantida, porque tem a ver com o direito de existir. E a saúde... O SUS, a nossa política de saúde, tem uma política de saúde do trabalhador. Isso implica que o SUS tem que ter uma atenção, uma linha de cuidado para o trabalhador e a trabalhadora. E aí tem os centros de referência de saúde do trabalhador, que são os Serestes, né, 210 distribuídos no Brasil. Aqui no ABC nós temos 4. Santo André, São Bernardo, Diadema e Mauá. E os 4 eles cobrem as 7 cidades. Então, nós temos uma assistência do SUS voltada para a saúde do trabalhador, que são doenças específicas do trabalho, relacionadas ao trabalho. E no que se refere à mulher, a gente tem a questão das lesões por esforços repetitivos ou distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, que a gente chama pela sigla LER-DORT, que acomete muito pela questão do ritmo, a intensidade, a repetitividade no trabalho, a pressão psicológica, o tensionamento. Então isso tem causado, é uma doença que causa muitas limitações, são as chamadas tendinites, né? Então a pessoa tem dores e aí essas dores vão limitando movimentos, né? Vão incapacitando as mulheres às vezes de segurar um filho no colo, né? As mulheres têm um sono perturbado porque acorda com a dor, não pode mais abotoar o sutiã, pentear o cabelo. Bom, isso tudo vai criando uma outra coisa que é um transtorno mental secundário, que é a depressão, né? Geralmente vem a LER-DORT seguida de uma depressão. E tem os transtornos mentais relacionados ao trabalho que são gerados pelo ritmo de trabalho, pela gestão por ameaça, gestão por pressão,
pelo assédio moral, assédio sexual no trabalho. Então, aí, isso a gente chama as doenças relacionadas com a organização do trabalho. Como o trabalho é cobrado, dividido, avaliado, né? Então, o jeito de fazer a gestão pode causar transtornos mentais. E o assédio moral, que é um tipo de humilhação, né, explícita no trabalho, ele é também usado para metas no trabalho, né, para atingir metas, para pressionar, para humilhar a pessoa ou para a pessoa pedir a demissão, né, pra ela. É você que é dessa área, você acha que o assédio moral, a incidência é maior contra as mulheres? É maior, os estudos sempre vão dar isso daí. A doutora Margarida Barreto, ela fez uma pesquisa com mais de 2.000 trabalhadores e trabalhadoras do ramo químico e 53% do público eram mulheres, né? E aí o assédio sexual também não preciso dizer. Sim, também sim. tem homens que sofrem assédio sexual, a gente chegou a ter esse tipo de denúncia no Sereste, mas a grande maioria são as mulheres, né? Então, isso tem sido muito recorrente. Não, inclusive, o próprio trabalho da Margarida Barreto, ela aponta que o assédio moral, no caso das mulheres, ele vem sempre, em geral, depois do assédio sexual, Muitas né? vezes. Depois do assédio sexual que a mulher passou no trabalho e enfrentou isso, mesmo que individualmente, vem o assédio moral até para pressionar essa mulher ou para ela sair ou pedir demissão, coisa parecida. Porque ela né? não deu bola, né? Geralmente quando ela não cede, então ela vai ser perseguida. Ela vai ser perseguida e aí caracteriza o assédio moral. E acho que as mulheres também têm uma cobrança, ela mesma, pela nossa cultura, né, que ainda nos coloca como responsáveis pelo lar e pelos filhos. A gente tem dupla jornada. Eu queria que você entrasse A gente tem respondendo. dupla jornada de trabalho e isso amplia a possibilidade de adoecimento, porque ela é cobrada no trabalho e ela se cobra do acompanhamento da família. E a família também cobra, né? Porque infelizmente não são todas as famílias que já incorporaram uma nova visão, uma partilha de responsabilidades. Ainda a gente tem muita incidência de famílias que cobram dessa mulher uma presença, cobra o cuidado, cobra e ela mesma se cobra. Sim. Então, aqui em São Bernardo, no ano de 2012, 2013, a psicóloga que fazia atendimento nas unidades de atendimento psicológico, ela dizia que 80% do remédio utilizado para depressão é utilizado por mulheres, né? E ela, inclusive, começou um trabalho com os profissionais da psicologia para conversar mais, para saber o que acontecia com essas mulheres e aí descobriu também que algumas situações, por exemplo, de violência psicológica, de pressão em outras áreas, estavam sendo tratadas como um adoecimento e tratada com remédio, quando na verdade essa mulher precisaria ter acesso a direitos, né? Está ressentida, injustiçada. Exatamente, está injustiçada, está sem saber para onde vai, porque tem uma situação de opressão, de ameaça e tal, e às vezes era tratada com remédio, que é uma situação que precisa ser rediscutida, né? Para não ampliar ainda mais essa questão do adoecimento mental. Né? Ou seja, nem o diagnóstico correto, né, se dá para as mulheres, né, para poder fazer o tratamento certo e levar aí a cura, tratamento, Medicaliza o sofrimento. Tem uma coisa muito forte que é essa do ambiente, né? Voltando um pouco pro caso que a gente estava falando, né, da alegação que não gosta de mulher no campo, uma das coisas que a gente percebe é porque fala que a mulher distrai os homens. Porque assim, os homens vão olhar para as mulheres e trabalhar menos. Tipo, no caso, é reconhecidamente, inclusive, que soldagem é uma coisa bem detalhista, bem de foco. E inclusive é reconhecidamente que as mulheres, isso o próprio pessoal falando pra gente do sindicato, que as mulheres fazem um ótimo trabalho em soldagem, só que distrai os homens no campo. Então, pra gente ver o ambiente que a gente vive
até hoje. Outra coisa que aquele ponto que a mulher ainda é visto como um objeto, né? E daí quem não pode estar é a mulher, não tem que tratar essa objetivação do homem. O né? comportamento do homem. De novo, é a culpabilização da vítima. Para Para eu não ter que lidar com um homem que vai assediar aquela mulher, eu prefiro não ter mulher naquele ambiente. Entendeu? Então, para você ver a crueldade de uma situação dessa. Quando a gente fala em assédio sexual, às vezes a gente cria aquelas imagens, né? Vai ser assim declarado. E a gente vê que muitas vezes a sutileza que acontece, e daí às vezes sempre acaba recorrendo à mulher também. O que é comum de perceber no dia a dia? Isso é muito forte. Você não tem cargos de poder, só o supervisor, o gerente. Às vezes um próprio colega de trabalho às vezes é mais influente do que o outro, é colega do chefe, não sei o que lá, e você acaba às vezes criando uma rede, isso é muito forte com as terceirizadas. Por exemplo, no caso, quem é próprio sempre vai ser acima da terceirizada, né? Sendo estatal ou não, porque empresas privadas também terceirizam, isso não é uma coisa só das estatais. Então, você acaba tendo uma relação que muitas terceirizadas têm caso como próprio. E daí, fala assim, mas eu não forcei aquilo, a pessoa quis, eu não sei o que lá. E daí, o que acontece? Quem não tem, daí fica assim, aquela mulher tem costa quente. Por quê? Porque ela fica com fulano. Aquela tem costa quente, por quê? De repente, todo mundo aqui tem costa quente, menos eu. Na primeira crise, o que acontece? O tempo vai se percebendo isso. Então, não precisa ter aquela imposição direta clara. Só que você cria uma cultura ali dentro, naquele ambiente, que você sabe que todas as mulheres vão ter mais influência nas lideranças ou nas pessoas que influenciam ali no dia a dia daquele setor do que você. Eliana, quer entrar? Não, eu acho importante pensar o seguinte, quando a Cibele traz esse ponto, é que o ambiente de trabalho, ele tem todas as coisas que tem no macro social, né? Então, o machismo está lá dentro, a homofobia está lá dentro, né? O racismo está dentro. Então, todos os levantamentos que a gente fez em ambientes de trabalho, né? Que a gente, quando vai fazer uma fiscalização no meio de trabalho para ver as condições de saúde, a gente tenta abordar também essas questões de cunho psicológico. Então, a gente teve uma empresa aqui da cidade que a gente aplicou 600 questionários, que era uma campeã de problemas de transtornos mentais, de lerdose, de não deixar a mulher ao banheiro, etc. e tal. Então, quando a gente pergunta se você já sofreu algum tipo de discriminação, ou se você presenciou, sempre tinha esse item preenchido em alguma porcentagem, né? Mínima ou máxima. Mas eu quero dizer que tudo isso está dentro, né? Então vai ter machismo e a empresa ela tem a obrigação de regular essas coisas, porque isso tudo gera conflito, né? Você estava dizendo terceirizado. Essa questão de conviver com a injustiça, a mulher já tem que conviver com a questão de que ela faz o mesmo trabalho e tem um salário diferente, né? Aí vem esse outro fator, eu sou terceirizada, você é da principal, você tem direitos que eu não tenho. Isso é um tipo de conflito que também gera sofrimento mental, e o sofrimento mental pode abrir para o adoecimento mental. Então, esse cenário todo precisa ser regulado, não é uma coisa que ninguém tem a ver com isso, né? Como tem um candidato que acha que ele não tem nada a ver falando o que está acontecendo na empresa. E assim, o empresário também tem essa ideia que não tem nada a ver, mas tem, porque quando a gente chega numa empresa, a gente fala, bom, aqui tem que ter respeito, se tem assédio moral, vocês vão ter que fazer um trabalho aqui, porque isso não pode existir, isso não é dignidade humana no trabalho. E é pior do que não ter nada a ver com isso. Às vezes eu falo assim, não, mas as mulheres querem, elas ficam caçando o próprio para casar. Pois é. Como se fosse todo mundo interesseira, porque os próprios recebem mais, e daí você tá lá naquele ambiente caçando o marido. Mas, voltando aqui no tema da terceirização, e quando você fala da regulamentação, no ponto de vista da organização do trabalho, acho que a gente pode dizer que o que ocorreu recentemente, voltado aí à terceirização, se a gente for pensar no ponto de vista da proteção do trabalhador, a gente poderia considerar que foi uma desregulamentação em relação à aprovação, retrocesso, em relação
a aprovação da terceirização irrestrita, né? Em todas as áreas. E como isso pode afetar ainda mais as condições de trabalho da mulher e da saúde da mulher. Você que é sindicalista, Sibeli? Não, eu acho, primeiro que é assim, né? Por exemplo, hoje, com todas essas legislações que a gente tem, já acontece esse tipo de casos que eu estou colocando aqui, que não tem nada de abstrato, isso é coisa que a gente vê no dia a dia no trabalho. E quando você desregulamenta mais ainda, né? Por exemplo, o caso que eu estava falando mesmo, né? Você ter acesso ou não. No caso nosso, Petrobras, nós somos concursados. Ninguém pode inviabilizar uma mulher que passou para ter o cargo de engenheiro porque não gosta de engenheiro, mulher. Agora, terceirizada é muito mais vulnerável, né? Você tem uma série de outras coisas que veio junto com essa reforma trabalhista, que além de liberar a terceirização, liberou a negociação individual para pessoas com nível superior, por exemplo. Uma coisa que a gente sempre coloca, que a mulher tem mais escolaridade e ganha menos. Então, às vezes, você vai ter, teoricamente, pessoas que poderiam cair até na faixa de negociação individual, e daí, num cenário de terceirização restrita, que tipo de situação, que tipo de cargo, que tipo de ambiente essa mulher vai ser colocada, né, para ou é isso ou você não vai conseguir entrar nessa empresa. Então é muito complicado quando você desregra a relação como um todo, inclusive o acesso, né? E a gente está vendo uma tentativa de aprofundamento da reforma, porque é muito bonito falar em carteira de trabalho verde e amarela. Agora explica o que é a carteira de trabalho verde e amarela. É jogar a carteira de trabalho azul toda para negociação individual. Mesmo na reforma do Temer, tem coisas que não podem ir para negociação individual, né? E você tem alguns limites para negociação individual. O projeto que está sendo colocado na carteira de trabalho verde e amarela é tudo. É uma nova carteira de trabalho que você tem 100% de negociação individual com o seu empregador. Olha o que eu já estou retratando o que acontece na vida cotidiana nossa. Imagina as mulheres negociando sozinhas. Claro, sem o todos sindicato. os direitos. Sibeli, e essa ameaça que também está sendo colocada agora pelo general, né? Aí de acabar com a estabilidade também dos concursados do serviço público. Sim. Quer dizer, é mais instabilidade, porque a instabilidade, ela gera uma insegurança, uma incerteza, e isso é muito destabilizante do ponto de vista emocional. Quer dizer, eu não sei o meu dever, eu não sei o meu amanhã, se eu vou pagar, se eu vou ter... assédio. Não é? E aí, os que estão estáveis também estão correndo o risco de não ter mais, né? Quer dizer, de não ter mais concurso porque foi aprovada a terceirização nas atividades fins, né? Além de, não tem mais concurso já é muito ruim. E os que estão concursados poderão perder, como que pode perder um direito adquirido, né? Veja, assim, que retrocesso que a gente está vivendo, que nível de ameaça, e é uma ameaça ao direito de existir, à sobrevivência, né? É uma coisa muito alarmante. Eu queria lembrar da categoria das trabalhadoras domésticas, que talvez das maiores categorias do Brasil, né? Que é a de trabalhadores domésticos, na maioria absoluta mulheres, que conseguiram os direitos reconhecidos e que com essa reforma, a duras penas conseguiram, com essa reforma elas voltam a negociar individualmente. E qual é a força que uma pessoa tem sozinha numa situação, diante de um patrão, uma patroa, que até pouco tempo considerava uma pessoa da família que recebia um saláriozinho, trabalhava às vezes em troca da comida e de uma dormida na casa, passou para a categoria de trabalhadora, porque ao reconhecer os seus direitos ela muda de categoria, né? E volta agora a negociar sem as mínimas condições, né? Podendo ser terceirizada, podendo ser tratada de uma outra forma e
Com a carteira verde com a carteira verde e sem fundo amarela, de garantia, sem fundo de nada. garantia, sem nenhuma garantia. Jabuticabas. E ainda sendo pressionada, né, por são 2 projetos que estão na disputa aí nessa próxima eleição, e um dos representantes do projeto de opressores aí, dos patrões e tal, e votou e faz questão de dizer que votou contra os direitos das trabalhadoras domésticas, né? Então nós estamos numa perspectiva de retrocesso muito grande que nos coloca em alerta, né? Não para nos desanimar, mas para nos colocar em alerta para não perder direitos, não deixar retroceder direitos. E a contradição que é, né? A terceirização de atividade fim em estatais em específico, porque tem as empresas privadas, agora as estatais não falam tanto de combater a corrupção das estatais, e daí você vai fortalecer o cabide de emprego. Com certeza. Porque a gente vê que muitas vezes os terceirizados entram por indicação de alguém, o que é um problema, né? Que não deve ser assim. Se daí, em vez de lutar contra isso, você vai terminar o concurso e deixar virar tudo tipo terceirizado. Então, assim, é um contrassenso entre o que defendem a especialização, e o que a qualidade acontece do trabalho, não é, Sibeli? Porque são pessoas que são atividades muito específicas, né? Que há um investimento em formação e a pessoa sendo estável, aquela formação ela fica na empresa, né? É um saber que vai sendo assumido. Agora, quando tem terceirizado, há uma grande rotatividade, né? Então isso também impacta. A gente recebe denúncias, só porque isso nem diminuiu muito já, mas tem denúncias até de, às vezes, no contrato de serviços na cozinha, na limpeza, vir profissionais do sexo junto. Vir pessoas que vão para dentro da empresa para fazer outro tipo de atividade lá dentro. Então, imagina terceirizando tudo. Porque daí, se você cria uma situação de instabilidade, da desregulamentação do mundo do trabalho, se hoje o mundo do trabalho já é mais regulamentado, acontece tudo isso, quem que vai denunciar? Quem que vai se organizar coletivamente? Você não tem interlocutor, porque o sindicato é interlocutor, né? E aí você está perdendo, porque eles estão achando que tinha muito sindicato, né? Foi dito durante a campanha vários aí, candidato a governador e tudo, né? Não é, Annalise? Verdade. Não, então, voltando nesse ponto aqui em relação ao Estado e de quem nos representa, eu costumo dizer que quem precisa do Estado, de um Estado forte, são os trabalhadores, né? É a maioria da população. Por quê? Quem tem dinheiro, quem vive de renda, os rentistas, os empresários, eles, em tese, eles não precisam do Estado, porque se eles precisam de saúde, eles vão lá e compram a saúde, né? Se eles precisam de educação para eles e para os filhos, eles vão lá e compram a educação. Agora, os nossos filhos, sobrinhos, netos, primos, eles precisam de uma educação do Estado, educação boa e educação de qualidade. Nós, trabalhadores, a gente precisa da intervenção do Estado na regulamentação das leis trabalhistas e no fomento da geração de emprego e do desenvolvimento da indústria, da tecnologia, para que a gente tenha conteúdo nacional e que os recursos ficam no Brasil para serem investidos aqui. Porque hoje, infelizmente, a gente tem pouco desenvolvimento tecnológico aqui, científico, e o que é produzido aqui, os recursos, vai para fora. Sim. Então, nós trabalhadores, a gente precisa de um Estado forte, um Estado que realmente interfere no desenvolvimento econômico do país. E um Estado que fortalece o SUS, que é o Sistema Único de Saúde. Então, nós precisamos disso. Os projetos que estão aí, né? O projeto que está aí e o projeto que está se colocando, na verdade, é de um Estado mínimo, né? Sim. É de reduzir ainda mais o investimento na saúde, na educação, é deixar o mercado agir livremente, então não tem fomento à geração de emprego e renda, já está difícil. A inserção da população no mercado de trabalho, já existe todas essas arbitrariedades que a Sibeli citou aqui. Imagina se piorar a situação como está.
Foi aprovada recentemente a emenda 95, não é, Dulce? Você poderia falar um pouco para a gente qual o impacto que ela teve nas políticas públicas para a sociedade brasileira? É o corte de orçamento. Eu já falei um pouquinho, né? Eu acho que é importante a gente falar, eu acho que da redução das políticas de saúde, né? O impacto no corte das políticas de saúde e que, não só das políticas de saúde, mas outras políticas sociais também, né? Porque o neoliberalismo, esse projeto que está aí, considera a política social e direitos humanos como despesas que se pode abrir mão, né? E aí a gente tem um impacto direto na não redução de morte materna. Então a morte materna está se ampliando. Nos últimos 12 anos a gente vinha diminuindo a mortalidade materna. 2016, 2017 a gente teve um aumento considerável, assim como teve um aumento considerável na mortalidade infantil. Além disso, eu acho que os cortes que têm sido feitos nas pesquisas, né, na área da educação, que está impactando fortemente na área de pesquisa. Então, vários institutos que financiavam pesquisa estão sem dinheiro, estão suspendendo bolsas de pesquisa, e as pessoas que tinham interesse de investir em novas tecnologias, em buscar tecnologias para ampliar a produção em várias áreas aí, estão sendo prejudicadas e esses projetos estão sendo finalizados, né? Então a gente vai ter uma população com pouco acesso à educação, não produzindo ciências, né? E aí toda a nossa produção sendo mandada para fora, e a gente manda a nossa matéria-prima para fora e compra tecnologia e compra produtos industrializados de fora a um preço que o mercado estabelece e a gente tem que pagar, né? Mas acho que uma coisa importante também a gente falar do impacto é o corte no orçamento de políticas sociais, e aí eu vou falar das políticas voltadas para a questão da mulher, né? A gente teve a extinção da Secretaria de Igualdade Racial, a extinção da Secretaria da Mulher, e aí a gente tem visto o aumento da violência contra as mulheres, né? Um aumento de casos de violência e a precariedade no atendimento dessas mulheres. Porque assim, estão fechando serviços, não estão contratando profissionais. Então assim, o Ministério Público do Estado de São Paulo está fazendo discussões com as instituições que são contratadas pela assistência social da Prefeitura de São Paulo, porque elas não estão tendo condições de trabalhar, porque cortaram verba da Casa de Passagem da Mulher, Casa de Passagem que é um atendimento provisório para a mulher que está em risco de morte ou que precisa de atendimento no final de semana, que as delegacias não funcionam 24 horas, e essa Casa de Passagem acolhe as mulheres à noite, final de semana, e depois, na segunda-feira, ou no horário que a delegacia pode fazer o boletim de ocorrência, essas mulheres são encaminhadas para lá. Mas até então elas têm abrigo, né? E a Polícia Militar pode levar para essa casa, a Guarda Municipal. E a gente teve a construção da Casa da Mulher Brasileira, que é um projeto muito interessante, onde todos os serviços estão no mesmo local e que é um projeto para reduzir a peregrinação da mulher que está em situação de violência, para ter os serviços todos no mesmo espaço físico. Essa casa está pronta em São Paulo faz mais de um ano, e a prefeitura, que ficou responsável de implementar e colocar em funcionamento, não dá respostas de quando vai colocar isso em funcionamento e não dá respostas do valor que estava aprovado para isso, né? Então assim, a gente tem
um retrocesso muito grande nas políticas sociais. A gente vê o impacto direto da questão da educação e da saúde, né, com essa política de congelamento de orçamento, mas a gente tem outras políticas sociais também que estão sendo extintas por conta desse projeto que está aí, que é um projeto para promover o lucro e não para promover a cidadania e os direitos da população. E políticos que estão detonando essas políticas públicas, né, como é o caso, né, de São Paulo, são políticos que querem ainda avançar mais, querem governar o Estado, né, sendo que já está destruindo as políticas antigas, desamparando o povo. Então, assim, eu acho que é uma situação onde a mulher vai ser mais prejudicada, porque ela já é maioria da classe trabalhadora, ela é a que ganha menos, né? E que está mais sujeita a essa instabilidade, precariedade, né? Mais sujeita às violências todas, então lidera a violência sexual e assédio moral, né? Violências psicológicas. Então veja, quando a gente fala, né, do mês da saúde da mulher ou da prevenção do câncer, quer dizer, tem esse câncer social que a gente precisa cuidar também, né? E essa condição de dignidade que a gente precisa ter em todos os espaços, espaço de trabalho, no espaço do lar, em qualquer lugar, né? O feminicídio aumentando, não é? E acho importante fazer um recorte da questão da mulher negra aqui, né? Sim. Que assim, de todos os setores que sofrem essa vulnerabilidade pela discriminação, a mulher negra, ela acumula várias discriminações, né? Por ser mulher, por ser negra e por ser, né, estar na periferia. Essas mulheres são maioria no índice de feminicídio, elas são a maioria nos índices de morte materna, quer dizer, a morte materna aumenta na população de mulheres negras e diminui na população de mulheres brancas, né? E ainda tem essa questão do trabalho, que elas são maioria entre as pessoas desempregadas e está com o menor salário, né? Então, o homem branco, a mulher branca, depois o homem negro, depois, por último, a mulher negra. Então, a vulnerabilidade da família, das mulheres negras, que tem a mulher negra como chefe de família, é muito maior, né? Então, está exposta à violência, os filhos dessas mulheres negras expostos à violência, à discriminação. E aí, assim, eu acho que a gente tem que ter esse olhar e essa consideração de quem luta, né, pelos direitos, ter sempre presente esse recorte da questão racial. Antes da Cibele entrar, eu vou só fazer uma consideração, você entra, Cibele. Já que tocou nesse ponto aí das mulheres ter um menor salário, receber menos que os homens, a mulher negra ainda menos que a mulher branca, menos que o homem branco, menos que o homem negro. E esse debate entrou na discussão eleitoral deste ano, né? Porque tem um candidato aí que ele é contra a mulher ganhar o salário igual que o homem, exercendo a mesma função, porque ele diz que a mulher engravida, uma série de fatores, né? Hoje, com todos esses relatos que foram feitos aqui por vocês, né? Tudo aquilo que a gente já conhece em relação à discriminação das mulheres na sociedade, a estatística, o índice de violência, a problemática de ascensão profissional, a mulher ainda recebe menos que o homem, ainda exercendo a mesma função. E quando tem uma pessoa que quer, né, espero que não consiga, vamos trabalhar para que isso não ocorra, quer ser o número 1 do nosso país, fomenta ainda a discriminação contra as mulheres e diz que a mulher realmente tem que ganhar menos. O que você acha disso, Cibele? Não, eu acho que é aquela coisa, né? As lideranças, elas têm uma responsabilidade direta no comportamento que elas vão gerar na sociedade como um todo. Quando a gente vê cortes no combate à violência à mulher, o recado que se passa para a sociedade, inclusive expresso por alguns, que isso é mimimi, né? Então você reforça, inclusive dentro de casa,
e algumas coisas no ambiente de trabalho também. Teve um caso uma vez, porque o controle do homem sobre a mulher, ele está em todas as esferas. A gente teve um caso uma vez que, às vezes, para viajar a trabalho, tem muita mulher que não pode, porque o marido não deixa, porque ela não pode viajar desacompanhada. Teve uma vez que uma decidiu, a gente falou, olha, mas você tem coisa da empresa, falando que você vai viajar pela empresa, você não está viajando, né, desacompanhada a passeio, tudo tal. E isso é uma coisa que às vezes atrapalha, inclusive, na ascensão. O marido dela foi lá, entrou na sala do gerente e falou que a mulher não ia trabalhar mais lá. Daí o gerente olhou assim, eu não falo com você, eu falo com ela, né? Eu nunca te vi na vida. Enfim, pra gente ter uma dimensão, de novo, século XXI, gente. Né? Pra ter uma dimensão, 21. Inacreditável, né? 21 mesmo. A gente ter noção do tipo de coisa que acontece. Isso é um comportamento que está sendo, né, com o tipo de posicionamento que a gente está vendo nessas eleições, está sendo incentivado. Né? Quando a gente vê a questão, o recorte racial, é de fato mais cruel ainda, porque você tem toda a sexualização do corpo negro. Né? Então, quando a gente estava falando de assédio sexual, você vê, né, as mulheres, se você for fazer o recorte entre que a gente estava falando da terceirização, próprios e terceirizados, você vai ter uma população negra maior, provavelmente. Você já fazer as você vai ter tá? uma população muito mais vulnerável, né, às pressões, porque todo mundo tem que colocar a comida na mesa dos seus filhos, principalmente a mulher, porque os homens podem ir embora e deixar tudo pra gente. Agora, e daí você fica um pouco mais suscetível a essas situações. E o recorte de gênero e o recorte racial no Brasil são sim coisas muito perceptíveis no dia a dia. Basta a gente querer refinar o nosso olhar para perceber aquilo que já acontece. Não é a esquerda que cria as divisões sociais. Elas já estão aí desde a nossa fundação, né? Desde que o Brasil é Brasil. Então, o que a gente faz é simplesmente apontar elas e procurar tratar elas de uma forma diferente. Se isso é dividir a sociedade, então aí sim sou culpada, mas para querer trazer um mundo mais justo. Obrigada. Dulce, faça aí suas considerações, por favor. Então eu queria mandar um recado para as mulheres, porque acho que nós temos uma disputa de 2 projetos aí, e um deles é francamente, abertamente contra os direitos das mulheres, estimula o estupro, inclusive é autor de um projeto que propõe revogar a lei que obriga o atendimento das mulheres que sofrem violência sexual no SUS. Então, isso é muito importante, a gente saber que a gente teve uma conquista no sentido de garantir o atendimento da violência sexual nos prontos-socorros, estarem preparados para acolher e atender as pessoas que sofrem violência sexual, que 99% é mulher, né? E essa pessoa que está disputando aí, ele é autor de um projeto que quer revogar essa lei e deixa vulnerável as pessoas que sofrem violência. E acho que a gente precisa refletir muito nesse processo, porque nós temos um projeto que apoia, amplia os direitos da população, reconhece e trabalha para que todos os trabalhadores e trabalhadoras, toda a população brasileira tenha dignidade e acesso aos direitos humanos respeitados, né? Então a gente precisa pensar muito no que nós vamos fazer nesse segundo turno para que a gente não colabore para ampliar o retrocesso que nós já estamos vivendo. Nós precisamos lutar contra ele, e uma das formas de lutar é não apoiar esse projeto que acaba com os nossos direitos. Eliana? Eu quero agradecer e parabenizar aqui o Papo Nice, né? Porque foi uma coisa bastante gostosa da gente falar.
E queria deixar também um recado, assim, por a gente lutar agora por uma cultura de paz, né? E acho que a cultura de paz envolve cuidado, envolve dignidade, envolve igualdade, né? O direito de existir, a mulher tem que deitar na cama sossegada que o filho dela vai voltar para casa, né? Em vez de dar uma arma para o filho, que ela quer mesmo que dê um estudo, né? Que dê saúde, educação. Então, eu acho que a gente tem que pensar que saúde, cuidar da saúde também é cuidar da paz. Eu deixo esse recado para a gente lutar pela paz. Muito obrigada, agradeço a Cibele por ter se deslocado, vim até aqui participar do nosso programa Papo Nice, agradeço a Dulce, que é uma parceira também aqui de longa data, a Eliana da mesma forma, a Cibele a gente já se conhece do movimento sindical, e dizer aqui para os nossos internautas que cuidar da saúde da mulher não é só no Outubro Rosa. Cuidar da saúde da mulher é ter emprego digno, é ter os seus direitos garantidos, é ter educação, é ter legislação que garanta o atendimento na rede pública, é ter ampliação do SUS, que isso é importante, é ter os direitos trabalhistas, né, assegurados. Pelo contrário, o que está colocando aí é reduzir os direitos trabalhistas por esse projeto que a gente não apoia, de retirar férias, retirar 13º, retirar 1/3 das férias. E tudo isso impacta na saúde psicológica da mulher, como já foi colocado aqui. Então, a saúde da mulher ou da nossa população não é só a ausência de doença, né? É a ausência dos problemas. É a luta pelos direitos, a luta pela igualdade, e por uma cultura de paz, como foi colocado aqui pelas nossas participantes. Então, compartilhe esse vídeo, acompanhe o nosso trabalho pelo Facebook, e daqui a 15 dias voltamos com mais um Papo Nice. Bora incluir, com a Ananice a gente vai seguir. Bora incluir, com a Ananice a gente vai seguir.